Bom, boa noite a todas e todos. Hoje, juntamente com os professores Vinícius, a pós-graduanda monitora Silvia e a graduanda Giovana, iniciaremos mais um tópico da disciplina optativa Educação, Estado e Poder. Este tópico é apresentado pelo tema As Bases do Estado Contemporâneo, desde o século XX. Hoje teremos como convidada a pesquisadora doutora Tainá Reis. Tainá é graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, optou pela área de Sociologia com ênfase em Sociologia Rural. Durante a graduação, pesquisou a temática do desenvolvimento rural. Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, atuou principalmente em temas de pesquisa como questão agrária, renda fundiária, conflitos socioambientais e ruralidades. Participou do grupo de estudos Ruralidades, Ambiente e Sociedade, o RURAS, sob coordenação do professor doutor Rodrigo Constante Martins. No doutoramento, pesquisou a temática do trabalho rural e saúde do trabalhador, com intersecção dos temas gênero, migração, estudos sobre Estado e resistência social. É vice-líder do grupo de pesquisa Terra, Trabalho, Memória e Migrações, coordenado pela professora doutora Maria Aparecida de Moraes da Silva. Passo agora a palavra para o professor Vinícius. Seja bem-vinda, Tainá. Olá, boa noite a todas e todos. Muito bom rever todo mundo, sinal de que estamos com saúde e alguma vontade, né? Porque segunda-feira com chuva é essa hora, depois de um dia longo, mas essa vontade é essencial para que a gente tenha hoje mais uma boa convivência, né? Um bom aproveitamento aqui nas nossas aulas. Lembrando que hoje é o quinto encontro. É isso, Marcelo? Quinto, né? Ou seja, passamos da metade do curso e eu espero, sinceramente, que, como nos anteriores, a gente consiga aprofundar bastante e aproveitar bem a nossa convidada, Tainá, doutora em Sociologia, pela UFSCar e já parceira de outros trabalhos, inclusive lá no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Aliás, temos uma lá dia 16, não é isso? A última do ano. E aí depois, um merecido recesso. Mas vamos lá. Como tradicionalmente eu trago para vocês, fiz hoje uma... esse texto eu literalmente comecei hoje. Ele não está totalmente pronto. Essa é uma observação. Mas é uma tentativa de aproximar um pouco, digamos, o tema geral, conceitual, a teoria, como vocês têm na sala do Classroom, tanto em texto quanto em vídeo. Então, eu procuro não ficar repetindo, né? Aí, neste de hoje, eu tentei fazer uma aproximação e, ao mesmo tempo que uma contextualização mais específica em relação ao Brasil. O título provisório é Da Autonomia Alquebrada à Soberba. Então, esse texto aqui tenta se aproximar à fala seguinte, né, que tem a ver bastante com a formação social do Brasil. Pode-se dizer que havia um Estado brasileiro em 2016 e outro totalmente diverso adveio com o pós-golpe, agravando-se em 2017, entre aspas, reforma trabalhista, sem criar um único direito trabalhista, em 2018, que corresponde à ascensão e legitimação do necrofascismo ao controle do poder político. Desse modo,
Em boa parte dos significados do golpe de 2016, pode-se afirmar que esse golpe institucional veio a consagrar uma profunda alteração nas relações entre sociedade, capital e Estado. E, desse modo, demonizou-se a política, a polis, a fim de se perseguir o processo civilizatório. O Estado contemporâneo nacional, esse do pós-golpe de 2016, aproxima-se do modelo consagrado na política mexicana. Na minha percepção, corresponde a uma cartelização política nas estruturas e nas hostes do poder, lá no México, pelo PRI, o famoso Partido Revolucionário Institucional, por quase um século, e o aniquilamento do pluralismo político. No Brasil, vê-se isso desde 2018, com a ascensão de um poder abertamente disruptivo da mínima sociabilidade, promulgador da antipatia e do ódio social, da negação da diversidade cultural, social, humana e da subordinação da vida humana e da biodiversidade aos interesses do capital mais atrasado e de barbárie que se poderia supor. Aliás, um dos lemas da chegada ao poder em 2018 dizia exatamente assim: as minorias devem se curvar à maioria. Pois bem, no todo, isto é fatidicamente antissocial, antipopular, antirrepublicano, uma vez que a tirania da maioria é antidemocrática em todas as suas propagações. Não há, em absoluto, democracia sem minorias. Especialmente porque não há maioria que não seja conformada por minorias que se arranjam temporariamente a fim de que se haja como maioria. Isto é, toda vez que se embala o discurso da maioria em combate às minorias, está se falando, propondo a solução final da própria democracia e de sua maioria, que é, vale frisar, um conjunto temporário formado por minorias. Isto é, assim, realizado em prol de uma forma de governo autocrática. O fascismo e o totalitarismo têm isso em comum. Esse é um dos pontos altos de chegada ou tomada e de manipulação do poder político. Uma ação política disruptiva no cenário político, jurídico, social, cultural e especificamente público, neste breve século XXI. Assim, nós contabilizamos desde o fascismo italiano clássico da década de 1920. No nosso caso, ainda adicionamos a dessocialização e a condução continuada de políticas públicas a fim de que a morte do povo, notadamente negros e pobres, seja apenas um custo a ser cobrado pelo capital e desbragadamente sob a negação sistemática de que a Covid-19 mata. A presidência diz que boa parcela do povo crê que apenas os afrescalhados é que morrem, entre aspas. É com essa somatória
entre a submissão da vida humana ao capital, associada à depreciação das condições sociais, culturais e ambientais e da própria política, a ágora apreciada na Carta Política de 1988 é que o Estado Nacional Contemporâneo investe-se como necrofascismo. É isto, brevemente. Obrigada, professor. Eu passo a palavra agora para a Tainá. Obrigada, Marcela. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando, né? Um prazer estar aqui com vocês hoje, apesar de ser nessa situação, né, à distância e nesse contexto de pandemônio que nós estamos vivendo, né, atualmente. Eu já queria me desculpar, porque eu não vou poder ficar a aula inteira, porque logo em seguida, daqui às 8 horas, vai ter uma atividade online também, né, porque tudo é online agora, que vai ser um lançamento de um livro que eu sou eu sou uma das autoras, né, então eu vou ter que sair daqui e correr aqui no computador para esse outro evento, né, então, enfim, já me desculpo por não poder ficar e ter uma discussão muito maior, né. Hoje eu vou falar sobre a formação social brasileira, então, retomando aspectos sociais lá da época da colonização, né? Ou invasão, né? A gente pode dizer invasão também. Porque entender esses processos lá de trás, lá do começo, é relevante para que a gente possa entender vários aspectos da sociedade atual, né? Então, quando a gente pensa na articulação e na configuração de poder e Estado hoje, é importante que a gente saiba que essa configuração não veio do nada. Tem uma longa construção histórica que trouxe a gente até o lugar que nós estamos hoje, né? Da formação das elites, do pensamento social também, né? Então, bom, a formação social brasileira foi marcada, né, como a gente já sabe, pelo modelo latifundiário, monocultor e agroexportador. O que a gente pode perceber em diferentes ciclos produtivos, como a cana-de-açúcar no Nordeste, no século XVI, o café no Sudeste no século XIX, e até hoje, se a gente pensar na produção de commodities, né, em vários estados brasileiros. Então, a gente tem soja, milho, carne, bovinas, de frango, café, enfim. O trabalho naquele período colonial, e ao longo de 300 anos, era executado por pessoas escravizadas. Então, teve uma escravização indígena ali no começo da ocupação portuguesa, da invasão portuguesa, mas depois foram escravizados primordialmente negros, né? Então, os negros, homens e mulheres, eram capturados e levados para diversos países e vendidos como mercadoria, né? E trabalhavam nos latifúndios brasileiros, no que a gente chamou de sistema de plantation, né? Para efetivar as produções agrícolas, era necessário uma quantidade muito grande de mão de obra. E o trabalho escravo era, assim, tinha um custo muito baixo, né, já que os trabalhadores eram cativos e não recebiam nenhum tipo de pagamento pelo seu trabalho. O único custo que representava era a sua compra, né, como mercadoria. Além do trabalho produtivo, também tinha o trabalho doméstico, realizado por mulheres negras escravizadas. Então, nas casas, as escravas faziam serviço doméstico, amamentavam os filhos das sinhás, satisfaziam os desejos dos senhores, né, enfim. Ou seja, elas eram estupradas, né, pelos senhores. Os filhos dos escravos faziam pequenos trabalhos também e serviam de brinquedos para os senhorzinhos. Tem algumas imagens bem clássicas disso, né, de uma criança branca montando em cima de uma criança negra. Enfim, tanto na esfera produtiva quanto reprodutiva, quem fazia o trabalho eram os negros escravizados, né. Na produção agrícola, um escravo negro trabalhava em média 16 horas por dia, né. A atividade era repetitiva, cansativa, degradante e realizada sob as ameaças de punições, né? Ou sob punições mesmo, né? As condições de moradia também eram péssimas, porque nas senzalas não tinham condições dignas de higiene, e somadas essas condições a uma alimentação deficiente, um escravo tinha como expectativa de vida, em média, 40 anos de idade, né? Mas isso tudo vocês, né, já sabem, eu espero. Mas o que é importante a gente saber é que toda a opulência da produção açucareira e depois cafeeira, e também durante o ciclo de mineração, é produto do trabalho escravo. Então, é um tipo de riqueza
que só foi possível porque foi em cima de um trabalho escravo, né? Então, a gente calcula que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia cerca de 3 milhões de negros escravizados. Na época da independência, numa população de cerca de 5 milhões, incluindo 800 mil indígenas, havia mais de 1 milhão de escravizados. Então, e aí, assim, embora concentrados nas áreas de grande agricultura, exportadora e mineração, se havia também escravos em todas as atividades, inclusive urbanas, né? E aí, nas cidades, eles exerciam várias tarefas dentro da casa e na rua também. Então, na rua era muito comum, eles trabalhavam para os senhores, mas também eram alugados, né? Então, em muitos casos, você tinha... a única fonte de renda de mulheres viúvas, por exemplo, era o aluguel de escravos. Elas tinham escravo e alugavam, né? Eles trabalhavam como carregadores, vendedores, artesãos, barbeiros e prostitutas, né? Então, depois de 300 anos desse jeito, em 1850, vai se criar a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de africanos escravizados no país. O fim do tráfico negreiro respondia a demandas internacionais, especialmente da Grã-Bretanha. Em 1871, você tem a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1885, a Lei do Sexagenário, e, finalmente, em 1888, a abolição do regime escravocrata. A abolição resultou de pressões internas, mas principalmente externas. E aí, acho que a gente pode problematizar aqui alguns elementos sobre essas leis, né? O fim do tráfico de escravos respondia à pressão internacional britânica, porque o parlamento desses países já tinha declarado, em 1808, a ilegalidade do tráfico de escravos para súditos britânicos. Então, os plantadores de açúcar das Antilhas britânicas, né, onde hoje fica ali a América Central, eles estavam já sem esse suprimento de mão de obra hiper barata, né, irregular, assim. Então, era importante também, numa competição, né, de comercialização internacional, que os rivais na produção de açúcar também tivessem no mesmo pé de igualdade, vamos dizer assim, né? Então, principalmente Brasil e Cuba, que eram os que mais competiam na exportação de açúcar, né? Então, essa medida, as medidas todas em relação aos avanços de legislações no século XIX, né, para o fim da escravidão, eram motivadas por razões econômicas, muito mais do que por razões morais, né? Além disso, parte do continente africano ia se transformando num mercado também para os produtos manufaturados e numa grande fonte de matérias-primas, né? Além de estar sendo ali civilizado e cristianizado, né? E aqui, na verdade, a gente pode até entender que essa civilização e a cristianização tinham uma função justamente de controle e dominação, né? Para constituir aquele território como mercado consumidor. E por isso que era essencial que se fizessem todos os esforços possíveis e imagináveis para acabar com o tráfico negreiro, né? Desse modo, então, a Grã-Bretanha, ela exercia uma pressão sobre vários países que ainda mantinham o tráfico de escravos e a própria escravidão. Então, foram disputas econômicas que motivaram suas legislações e não humanitárias, né? Apesar de, claro, haver movimentos também abolicionistas internos, né? As demais legislações, como a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, serviam como anúncios para a Grã-Bretanha de que o Brasil estava de acordo com os preceitos abolicionistas, né? Então, porque na prática, pensando na Lei do Sexagenário, os escravos, eles raramente viviam mais de 40 anos. Então, uma lei que aborria os escravos depois de 60 anos é puramente simbólica, né? Ou a Lei do Ventre Livre também mostrava várias limitações, porque o recém-nascido não tem condição de reivindicar a sua liberdade. Então, ele não vai sair engatinhando para a liberdade, entendeu? Então, com a mãe ainda cativa, a criança que é liberta, ela vai ficar muitos anos dentro da fazenda sob o regime escravocrata, antes de poder, de fato, desfrutar da condição de liberdade, né? E aí, finalmente, em 1888, tem a abolição completa do regime escravocrata no Brasil. Todos os países da América Latina já tinham acabado com a escravidão. E todos os países da Europa também já tinham acabado com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos. Então, acho que uma questão aqui que vocês acham que isso quer dizer em termos de pensamento social. Naquele período e hoje, como que esse pensamento de raiz escravocrata aparece, né? Bom, uma outra legislação também que foi importante no período colonial foi a Lei de Terras, que eu sempre que eu posso eu falo sobre ela, que precedeu a abolição
e ela foi promulgada 15 dias depois da lei do fim do tráfico de escravos. Até aquele período, as terras sem proprietários, elas estavam disponíveis para uso. Então, escravos alforriados, ou os imigrantes e outros homens livres podiam acessar pedaços de terra para o plantio de subsistência e moradia. Com essa lei, as terras livres, com a lei de terras, né, as terras livres eram tidas como devolutas, ou seja, passavam a pertencer ao Estado. A aquisição das terras devolutas se daria apenas por meio de compra, ou seja, poceiros, ex-escravos, imigrantes teriam que necessariamente trabalhar para acumular algum capital, para aí conseguir adquirir alguma terra. Antes não era assim, a terra estava só lá e era livre, né? Só que eles vão trabalhar onde? Onde que dá para trabalhar? Nas grandes fazendas. Então, você criou um cenário ali que o acesso à terra passou a se dar diante de uma oferta quase compulsória de trabalho, né? Essa legislação é importante porque, por meio dela, a dependência dos ex-escravos com os grandes fazendeiros permanecia. Quem podia comprar terra? Quem tinha o dinheiro? Os fazendeiros, né, eles tinham dinheiro e podiam comprar terra, mas, assim, os ex-escravos não tinham, os homens livres não tinham, outros homens livres, né, não fazendeiros, né. Como que os ex-escravos poderiam ter dinheiro para comprar alguma coisa? Trabalhando para quem? Aonde, né? E aí, aqui, eu acho que a gente pode retomar Marx um pouquinho, vou fazer isso, né? O capitalismo, ele se efetiva no momento em que você constitui a mercadoria força de trabalho. Então, é imprescindível que o possuidor da força de trabalho seja livre para poder vender a sua força de trabalho. Então, entendida como mercadoria, a força de trabalho é possuída pelos sujeitos e deve ser vendida livremente àqueles que desejam comprar essa força de trabalho. Só que, para a efetivação dessa relação mesmo, o sujeito tem que estar despossuído de qualquer outra coisa que permita que ele viva, além da força de trabalho. Ele só pode ter a força de trabalho para conseguir, enfim, vendê-la e, a partir disso, se reproduzir, né? Conseguir subsistir, viver. Então, ele tem que ser livre para vender a sua força de trabalho. Mas é necessária uma outra condição de liberdade, em que o sujeito é livre de tudo. Ele é completamente despossuído das coisas necessárias à própria realização ali, né? Então, uma vez que o sujeito não tem outra mercadoria para vender que possa garantir sua reprodução social, a sua subsistência, né? Então, a venda da força de trabalho não é tanto uma opção quanto uma necessidade básica de sobrevivência, né? Então, a venda da força de trabalho se torna indispensável à manutenção da vida. E essa reflexão auxilia na compreensão da terra, né? A terra se torna cativa quando a mão de obra se torna livre. Porque o único meio de sobrevivência para os libertos, fora da esfera de dominação do grande proprietário, seria adquirindo sua própria terra para a subsistência. A lei de terras veio para evitar isso, criando uma situação de completa necessidade da venda da força de trabalho, né? Ou seja, é uma lei, né? É o Estado ali que está legislando a favor de uma classe específica, né? E essa retomada toda é muito importante para a gente entender questões ligadas, inclusive, ao racismo atualmente também. A gente pode, inclusive, pensar na questão de gênero interseccionada com a questão racial. Então, no caso das mulheres, existia um tipo de opressão, uma dominação ali, que era diferente entre as mulheres brancas e as mulheres negras escravizadas, uma vez que as negras eram objeto de sexualização. Então, enquanto naquele período a mulher branca ficava encastelada dentro das fazendas, dentro de casa, era ensinada a ser esposa e só isso, né? Controlada também por uma moral da igreja naquele período, a mulher negra era vista como um objeto de satisfação do homem branco. Claro que a mulher branca, de alguma forma, também era vista como objeto, né? Usada ali para compor o padrão da família patriarcal vigente naquele momento. Mas é preciso que a gente tenha a dimensão da diferença de opressão sofrida naquele período entre as mulheres brancas e negras. Porque isso ajuda também a entender, inclusive, as diferenças de opressão sofridas por elas hoje. Claro que isso não quer dizer que a uma foi mais oprimida que a outra, não se trata de uma comparação. A gente só tem que ter uma percepção clara dos processos que levaram às opressões, né? Que, enfim, tem similaridades, mas também tem diferenças, né? E por isso também que é importante a gente ter uma visão que intersecciona raça e gênero, para compreender as coisas de uma forma um pouco mais completas, né?
Mas, enfim, voltando aqui às legislações, eu quero falar sobre isso, a gente pode pensar também como que a legislação expressava relações de poder já vigentes. Então, a lei de terras, por exemplo, garantia a manutenção do poder dos grandes fazendeiros, homens brancos. Então, ali você tinha um Estado legislando por uma classe. Se a gente pensar nas outras leis, também entendemos que respondiam a articulações de poder, inclusive externas ao Brasil, né? Tinha a ver especificamente com a posição que o Brasil ocupava na geopolítica internacional, né? Então, quando o Estado legisla a favor de uma classe, isso quer dizer que ele favorece essa classe não só no sentido econômico, mas também favorece os padrões culturais carregados por essa classe. Então, o que a gente pode entender é que o Estado teve um papel importantíssimo na manutenção e desenvolvimento do racismo e do patriarcado no Brasil, naquele período. O que a gente pode usar para entender o comportamento do Estado em relação a esses temas, hoje em dia também, né? Qual que é a atuação que ele tem tido ao longo do tempo, né? O José Murilo de Carvalho tem um livro que chama Cidadania no Brasil, e nesse livro ele vai afirmar que ali no período da independência, né, 1822 até 1930, não se efetivou de fato um projeto de cidadania no Brasil, já que uma sociedade em que convivessem a grande propriedade e a escravidão, em uma sociedade, né, não haveria possibilidade de formação de cidadãos. O fim do regime escravocrata incluiu os ex-escravos aos direitos civis. Bom, você é livre, né? Apesar da liberdade, os ex-escravos não foram, de fato, incorporados à sociedade, né? Diferente dos imigrantes europeus, por exemplo, que receberam algum apoio governamental, né? Desculpa. Assim, a liberdade não levou necessariamente à resolução de problemas sociais, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, o negro liberto ele foi absorvido como força de trabalho em várias atividades. Em São Paulo, teve uma inserção da mão de obra imigrante em substituição da mão de obra escravizada. Assim, os escravos libertos, em maioria, se dirigiram às cidades, né? Saíram do campo e foram para as cidades. O Florestan Fernandes, no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele parte da abolição do regime escravocrata e do desenvolvimento das relações de produção capitalista para mostrar como o negro não conseguiu usufruir de igualdade de condições para participar efetivamente da sociedade capitalista em desenvolvimento naquele período, né? Então, a situação de miséria social em que o negro vivia no começo do século XX foi resultado de uma construção social e relações produtivas de trabalho pautadas em lógicas raciais também. E essa explicação serve para a gente analisar, inclusive, o período contemporâneo, né? O Florestan, na análise que ele faz, ele vai mostrar ali como que os papéis da burguesia rural na cidade foram se mantendo, né? E também como que os imigrantes também foram se desenvolvendo de alguma forma, né? E aquilo foi criando barreiras sociais, né? Que isolavam a sociedade branca, isolavam, né? E no seu interior, dentro da sociedade branca, podia ter uma mobilidade social, mas na população negra que estava excluída disso, apesar de ser livre, não tinha, né? Não tinha essa mobilidade. Eles estavam sempre ali naquela posição, né? Não sei se foi claro isso. Achei que falei um pouco enroladamente, mas eu espero que tenha sido claro. Então, assim, partindo da hipótese que a formação da sociedade capitalista e a expansão urbana da cidade foram dois processos históricos concomitantes, para o negro, que ainda mantinha seus padrões culturais oriundos da ordem escravista, ele não pôde de imediato se integrar àquele processo da cidade, né? Porque, no fim, apesar de não ser mais aquele poder do campo, do grande fazendeiro, nas cidades, no meio urbano, se mantinha também o poder e o controle do homem branco, que não incluía o negro nesse processo, né? Então, ele não conseguiu, enfim, ser incluído, né? Então, embora não tivesse uma política, de fato, segregacionista, a dominação branca continuou, porque eles já dominavam posições chaves na nova sociedade, né? E, ao mesmo tempo, isso também marginalizava a população negra. E, concomitante às negociações sobre o fim do tráfico negreiro, surgiram as primeiras fábricas no Brasil. Então, apesar de o meio rural representar, na segunda metade do século XIX, um polo importante da atividade produtiva e ter um grande contingente populacional,
os centros urbanos já estavam em formação e crescimento. E nesses centros urbanos estavam as primeiras fábricas, dedicadas em maioria à produção têxtil. Eu estou falando especificamente de uma realidade do sudeste brasileiro, nos processos de industrialização e formação urbana em outras regiões, por exemplo, no centro-oeste ou no norte do país, aconteceram em períodos diferentes disso também, e por outros processos, inclusive. E, bom, enfim, grande parte dos trabalhadores das fábricas era formada por estrangeiros, né? Então, a mão de obra brasileira até 88 era escrava, havendo poucos trabalhadores livres para ocupar as vagas nas fábricas. Além disso, nem todos os imigrantes que vieram para o Brasil se ocuparam do trabalho rural nas lavouras de café em São Paulo. A imigração de italianos, espanhóis, alemães, deixou as suas marcas também no espaço urbano, né? Então, o proletariado brasileiro surgiu dentro de uma sociedade escravista. E mesmo com o fim do regime escravocrata, a ideologia dominante ainda era racionalizada, né? E eu pergunto, não é ainda hoje? Enfim, como o Florestan Fernandes sinalizou, mesmo depois que os escravos foram libertos, os negros não foram absorvidos à sociedade, inclusive nem ao trabalho industrial totalmente também, né? E aí ele vai dizer que os poucos trabalhadores livres, né, dispostos a trabalhar, encontravam uma situação completamente atípica de capitalismo ali, porque eles nem sempre conseguiam vender a sua força de trabalho por um salário, como forma de pagamento, né, mas às vezes eles eram pagos com itens, né, itens de armazéns das próprias fábricas, inclusive, né. E essa situação contribuiu para uma descaracterização total do trabalho dentro das relações capitalistas de produção, né. Então, embora esse tipo de trabalho não fosse na sua totalidade capitalista, era uma condição desfavorável ao trabalhador também, né? Porque ele precisava vender essa força de trabalho pelo que era oferecido. Então, se alguém oferecia para ele enfim, víveres ali, e não um salário, ele precisava de alguma coisa para viver, então ele ia usar aquilo, né? Ia se submeter àquilo, né? Espera que eu me perdi aqui no meu roteiro, só um segundo. Tá, não vou falar isso aqui. E aí, assim, bom, nessas condições ali de trabalho, você tinha também, para os próprios capitalistas também, era uma situação que podia ser um pouco desfavorável, né, principalmente, aliás, desculpa, muito favorável, aqueles investidores que tinham poupado aquelas grandes somas de dinheiro com a exploração do trabalho escravo e a exportação de produtos primários. E aí, nesse momento, já no fim do século XIX, começo do século XX, eles estavam muito dispostos a pegar aquele dinheiro e investir na instalação de fábricas e de indústrias, por exemplo, né? E precisavam de trabalhadores desocupados também para fazer isso, né? Nessas condições desiguais, o operário, que é aquele que não possuía nada, ele vai trocar sua força de trabalho por um salário que dava condições mínimas de sobrevivência, né? Então, enfim, o operário, ele vende, Marx, tá? Estou citando aqui uma frase dele. O operário vende a si mesmo, pedaço a pedaço. Vende em leilão por 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia. A quem melhor pagar? Aos proprietários de matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de produção, ou seja, aos capitalistas, né? A reflexão do Marx, que parte de condições do trabalho operário europeu, serve também para compreender a situação vivenciada pelos operários no Brasil, por exemplo, né? Então, o operário, apesar de ser livre, ele se vê obrigado a vender essa força de trabalho pelo valor determinado pelo dono da fábrica, né? Pelo capitalista. E é o capitalista aquele proprietário dos meios de produção. É ele quem diz o valor, o tempo e as condições de trabalho do operário, né? Então, é um mercado oscilante de compra e venda, oferta e procura do mercado, da mercadoria força de trabalho, que vai determinar o salário do operariado, né? Então, assim, com mais mão de obra disponível, você pode colocar os salários mais para baixo. A gente pode pensar em outras coisas, né? Então, quando você tem mais gente querendo trabalhar, precisando trabalhar, você pode impor um tipo de reforma que vai tirar muitos direitos, mas as pessoas vão fazer o que elas têm que trabalhar, não é verdade? E aí, bom, os valores pagos lá, começo do século XX, eram, obviamente, muito, muito baixos, né? E era empregado, inclusive, trabalho infantil, né? Porque o trabalho dos adultos não era suficiente para garantir a sobrevivência da família, né? Então, você tinha crianças de 5 anos que já eram vistas trabalhando em fábricas brasileiras.
E aí, moralmente, você justificava o trabalho infantil como um meio de afastar as crianças da vagabundagem, né? E aqui é importante falar que as mulheres pobres também trabalhavam, né? Apesar de, naquele período, não ser muito bem visto que mulher trabalhasse, ou mesmo que mulher estudasse, né? Começo do século XX, isso. O estudo para as mulheres naquele período também era muito orientado para um tipo de educação que se entendia que era para as mulheres, não para uma profissionalização de fato, sabe? Mas, enfim, falando sobre o trabalho, até que trabalhavam. Então, se você tinha naquele período uma lógica de que a mulher tem que ficar em casa, de que a mulher tem que cuidar dos filhos e tudo mais, então a questão é, bom, mas quem que eram as que estavam trabalhando? E aqui a gente percebe uma intersecção não só de raça e gênero, mas também de classe. É classe, raça e gênero. E é importante dizer também que já no fim do século XIX, no começo do século XX, você passa a ter um discurso médico também de controle das mulheres ali, né? Então, não era só mais a moral da igreja, mas o discurso médico também que cumpria uma função de controle patriarcal também ali, né? Enfim, as condições de vida na virada do século XIX e XX ali, começo XX, eram, no geral, de miserabilidade, né? As cidades, elas cresciam com os contingentes de negros libertos e trabalhadores livres do campo, buscando trabalho nas fábricas, né? Só que a cidade não conseguia absorver por completo essa mão de obra, né? E muitos acabavam se dedicando ali a alguns delitos para conseguir sobreviver, né? Nesse período, mesmo as crianças que eram flagradas cometendo roubos recebiam o mesmo tratamento judicial que os adultos, né? Então, para as crianças e adolescentes, a escolha naquele período ali era entre trabalho nas fábricas ou perambular nas ruas mendigando, né? Para as classes, obviamente, mais empobrecidas, né? Nesse período, você não tinha escolas públicas, né? Disponíveis para classes empobrecidas, por exemplo. Então, submetidos a condições precárias de trabalho, mal remunerados, moravam e se alimentavam mal, né? Que gerava uma série de doenças, né? Isso, enfim, veio sendo produzido, né? No começo do século XX, no Brasil, os negros libertos desempregados e os operários mal remunerados lotavam as cidades. O Estado atuava de forma policial, defendendo os direitos e interesses dos fazendeiros e industriais. Naquele período, não tinha uma discussão sobre saúde pública, assistência ou previdência social. O modelo de seguridade social nem existia, inclusive, né? E também tem uma outra questão, né? Qual que é a condição da mulher nesse período todo, né? Como eu disse, a construção social em torno da mulher se deu também de forma racializada. Por exemplo, se em 32 as mulheres conquistam o direito ao voto no Brasil, os analfabetos não podiam votar. E qual tipo de escolarização que os negros tinham? E que as mulheres negras tinham? Elas podiam votar? Então, assim, falei várias coisas. Essa retomada toda serve também para que a gente possa entender esses processos sociais que foram sendo construídos no decorrer de muitos anos e como que isso chega hoje. Então, para a gente entender hoje, a gente tem que olhar para trás e entender o que produziu aquilo tudo também, né? E eu acho que essa é a minha contribuição. Espero que tenha sido claro, que eu falei um pouco rápido, fiquei até sem ar aqui.